Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem me atacou na volta do trabalho. Boa noite a todos, me chamo Cleiton. Eu não acreditava em lobisomens, sempre fui cético. Tirava até sarro do meu irmão caçula, que morria de medo de um lobisomem que aparecia numa novela. Mas em 85, na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, passei um sufoco terrível e nunca mais duvidei que existe lobisomem. Na época eu tinha 21 anos e comecei a trabalhar na Ripasa, fábrica de celulose e papel, instalada na periferia da cidade, perto do Ribeirão Tatu. E eu morava na Vila Camargo. Para ir e voltar ao trabalho, eu usava uma bicicleta barra forte circular, que era do meu pai. Meu turno acabava sempre às 17 horas. No início, eu saía do serviço e ia direto para casa, mas depois fiz alguns amigos. E quando o turno acabava, ficávamos ali por perto da empresa conversando um pouco. E lembro que toda tarde lá chegava um tiozinho, com sua variante cor de abóbora, e o porta-malas do carro com caixas de isopor, cheia de coxinhas. Ele nos vendia para pagar por mês. Além disso, ele levava algumas pingas e vendia as doses também. Bom, com o passar dos dias, eu ia cada vez mais chegando tarde em casa. E naquela época Limeira não era tão povoada. Tinha muita mata e era bem perigoso. Acontecia coisas muito estranhas lá. Até ataque de onça aconteceu uma vez. E meus pais viviam me chamando a atenção e falando: Cleiton, não fica até tarde perto do Ribeirão Tatu. Aquele local é perigoso, meu filho. Mas jovem já viu como é, né? Eu não dava bola e dizia que no horário que eu vinha para casa, as ruas já estavam desertas. Não tinha perigo de nada, a não ser que aparecesse uma assombração. Mas eu não contava que o que iria aparecer para mim era pior que uma alma penada. E foi bem no mês de junho. O inverno aquele ano foi rigoroso. A temperatura chegava fácil em 1 ou 2 graus. Houve até geadas. Para ir trabalhar de manhã era um martírio, e a volta era muito ruim também. Às 5 horas da tarde já escurecia e começava aquela névoa tenebrosa. Às 7 da noite não se via mais nem os cachorros perambulando pelas ruas. Um verdadeiro deserto e o frio cortando a alma. Pois bem, certa tarde, quando terminou o expediente, ficamos comendo as coxinhas e bebendo as pingas que o tiozinho vendia. Quanto mais bebíamos, mais o frio aumentava e tome dose de pinga para dentro. Até que uma hora o tiozinho foi embora e os outros caras também foram. Ficou só eu e meu amigo conversando mais um pouco. Não sei quanto tempo se passou e meu amigo falou que já estava tarde. Então nos despedimos e tomamos rumos diferentes. Montei na bicicleta e comecei a pedalar. Eu estava meio zonzo por causa da pinga e tremia bastante, pois o frio e o vento gelado estava congelando até minhas mãos. O trecho que eu fazia não era costumeiro passar carros e tinha mato alto em abundância. Aquela névoa sinistra era típica de filme de terror. E eu ali naquela estrada, só eu e Deus. Foi quando ouvi um rosnado vindo da mata ao meu lado. Sem parar, olhei de lado, mas não vi nada. Achei que era coisa de bêbado e segui o meu caminho. Mas aí eu vi algo correndo rápido. Aquilo corria e parava. Conforme eu pedalava, aquilo corria por dentro do mato. E quando eu olhava para trás, parava e ficava em silêncio. Comecei a ficar assustado com aquilo. Parecia que tinha alguém ou alguma coisa me seguindo. Então comecei a pedalar mais rápido. Mas o vento frio congelava minhas mãos e pernas, e os buracos na estrada não me deixavam pegar uma boa velocidade. Eu percebi que aquilo dentro da mata também acelerou os passos, mas nem me passou pela cabeça ser um lobisomem, ou outra coisa nesse sentido. Eu pensei que podia ser uma onça, e dependendo do tamanho dela, eu seria uma presa fácil. Ágata, antes tivesse sido uma onça mesmo. Eu fui surpreendido por uma criatura extremamente grande e pesada, saindo da mata e correndo em minha direção. Aquilo pulou em cima de mim, me derrubando da bicicleta.
Eu não tive tempo de me defender, foi muito rápido. Me levantei rapidamente e um pouco atordoado. A poucos metros de mim estava aquela coisa, um lobisomem. Foi a pior visão da minha vida. Eu senti muito medo. Parecia que ele estava acocorado, se apoiava nos cotovelos. Era totalmente coberto de pelos. O seu focinho era alongado, igual de um cachorro. Seus olhos eram amarelos e suas orelhas largas, grandes e caídas. Parecia que ele era vesgo, pois ele me olhava de baixo para cima. Aquilo rosnava e babava bastante e tinha um cheiro bem forte de algo que nunca senti antes. Ágata, diante daquela coisa eu fiquei desesperado. Me levantei segurando a bicicleta e a coloquei em minha frente. Aquele bicho era inteligente. Ele me cercava e dava botes tentando me morder. E eu colocava a bicicleta na frente para me defender. Eu não podia dar as costas para ele, pois ele me alcançaria fácil e seria fatal. Aquele lobisomem não estava brincando. Foram os minutos mais longos da minha vida. Eu não conseguia ver um jeito de sair daquela situação. Cada vez mais ele rosnava alto e pulava em minha direção. Eu sentia seus dentes baterem na bicicleta e fazer estalos. Não sei por quanto tempo eu fiquei naquela situação desesperadora, lutando pela minha vida e sendo cercado e atacado por uma coisa que até então eu nem acreditava existir. Mas de repente ele recuou e saiu correndo para dentro do mato novamente. Eu estava com a adrenalina a mil. Nesse momento não sentia nem frio, estava até suando. E nesse mesmo instante em que o lobisomem correu novamente para o mato, eu vi a luz do farol de um carro que vinha entrando naquela estrada. Então montei na bicicleta e fui em direção a ele. Ao me aproximar, vi que era a variante cor de abóbora, mas não era o tiozinho no volante. Era uma mulher que deveria ter mais ou menos a idade da minha mãe. Então ela parou o carro e eu parei ao lado dela e comecei a pedir socorro. Pedi para ela me ajudar a sair dali, pois um lobisomem estava me atacando. Percebi que ela regalou os olhos e ficou muito assustada. Então ela me mandou jogar a bicicleta no mato, na beira da estrada, e entrar rápido em seu carro. Assim que entrei, ela deu ré e saímos de lá. Eu estava até com falta de ar, passando mal. Ela me perguntou o que eu estava fazendo naquela estrada, naquela hora. E eu respondi o que aconteceu. Ela parecia muito nervosa também e se ofereceu para me levar até em casa, e eu aceitei. Quando chegamos em frente à minha casa, perguntei se aquela variante era do tiozinho que vendia coxinhas, mas ela respondeu que não conhecia nenhum vendedor de coxinhas. Bom, eu achei muito estranho, pois parecia ser a variante dele. Então a agradeci e entrei em casa. Meus pais me aguardavam, e quando contei o que aconteceu, levei um sermão. Meu pai ficou tão bravo que queria voltar lá naquela hora para buscar sua bicicleta. Mas eu disse que não ia de jeito nenhum, pois com certeza o lobisomem ainda estava por lá. Ágata, eu passei tanto medo naquela noite que não consegui dormir. No dia seguinte, meu pai foi me levar até o serviço, em seu fusquinha. Quando chegamos lá no trecho onde fui atacado, achamos a bicicleta. Ela estava com a pintura toda arranhada e os pneus furados. Com certeza, depois que saí de lá, o lobisomem foi até a bicicleta e furou seus pneus. Meu pai ficou espantado ao ver as marcas de dente no banco, no guidão e até mesmo na estrutura da bicicleta. Então fui trabalhar e meu pai voltou para casa. No trabalho contei ao meu amigo o que aconteceu e ele me falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele me disse que no horário em que tudo aconteceu, por volta das 23 horas, nenhum carro passava mais por ali. E era muita coincidência, no mesmo momento, aparecer aquela senhora, sozinha na estrada e ainda dirigindo um carro idêntico ao do tiozinho das coxinhas. Foi aí que ele me falou: cara, ela deve ser mulher dele, e sabia que ele ia virar lobisomem naquele local. Bom, eu passei o dia todo pensando nessa possibilidade. E à tarde, quando o turno encerrou e saímos para fora da empresa, avistei a variante estacionada no mesmo lugar de sempre. E logo todos foram até lá, como de costume. O tiozinho estava vendendo super sorridente.
Mas quando eu e meu amigo nos aproximamos, ele fechou a cara e me olhou de um jeito muito estranho. E do nada ele começou a falar que aquele seria o último dia que ele estaria ali vendendo coxinhas, pois ia para outro ponto da cidade. Os caras até começaram a perguntar o porquê, mas ele desconversou e não respondeu. Nos outros dias ele não apareceu mais. O jeito que ele me olhou foi muito ameaçador. Depois de passar por algo tão apavorante, eu nunca mais cheguei tarde em casa e nem me dei o luxo de ficar andando à noite aqui por Limeira. Até hoje eu vivo com medo, pois nunca soube ao certo onde aquele tiozinho mora. Sinto medo de um dia ele voltar e me atacar novamente. Até mesmo porque, de tempos em tempos, aparecem boatos aqui em Limeira de avistamentos de lobisomem. Obrigada, Ágata, por narrar o meu relato e obrigado a quem ouviu. Um abraço a todos. Relato: Lobisomem e a Maldade Humana. Oi, Ágata e inscritos, sou sua seguidora Juliana Moreira. Te acompanho desde o início e sempre tive vontade de te mandar um causo que minha avó nos conta desde sempre. Hoje ela tem 85 anos, então sentei ao lado dela e fui escrevendo com paciência tudo o que ela contava. É uma história de lobisomem bem diferente. Podem até achar que é invenção da minha avó, mas não creio que seja, pois ela conta com firmeza e certeza dos fatos. Para que todos entendam, passarei a contar como se fosse minha vozinha. Me chamo Dona Inês Moreira da Silva, tenho 85 anos. Morava em Garanhuns, no Pernambuco, quando esse caos aconteceu. Bom, eu tinha meus 19 anos, já era casada e tinha 2 filhos. Tinha uma senhora muito conhecida ali na nossa região, por ser uma excelente parteira e ótima benzedeira. Era o nosso socorro, pois só nas vilas maiores tinha médico. Como a nossa era pequena e bem afastada, medicina não chegava lá. Ela se chamava Dona Lio. Essa Dona Lio morava em outro povoado, mas vinha até o nosso quando era chamada. Nunca se ouviu nada de ruim de Dona Lio. Era boa com todo mundo, principalmente com as crianças. Toda vez que ela aparecia na nossa vila, trazia doces, leite em pó e mata-fome. Mata-fome é uma bolacha antiga e muito boa, e ela fazia questão de distribuir para as crianças. Suas rezas eram fortes também, era tiro e queda. Bom, ela fez os meus partos e de todas as mulheres que eu conhecia. E eu tinha também uma vizinha, que era mais velha que eu. Ela tinha uma filha, uma menina bem bonitinha de uns 8 anos de idade. Mas essa vizinha quase todo ano embuchava. Mas a maioria não ia para frente. E quando ia, era Dona Lio quem vinha fazer o parto. E toda vez que Dona Lio era novamente chamada para fazer o parto da vizinha, ela perguntava: "Mas cadê as outras crianças que eu ajudei a vir no mundo?" E a vizinha respondia: "Estão na casa de manhinha." Mas o que Dona Lio não sabia é que não existia criança alguma, pois as crianças morriam, não viviam muito tempo. Eu mesma cheguei a ir em 2 enterros e depois não fui mais, era muito triste. Essa vizinha e o marido nos diziam que a criança nasceu doentinha, ou que não tinha leite no peito e morreu de fome. Eles sempre tinham uma resposta na ponta da língua. Mas eu era a vizinha mais próxima e via um pouco da vida deles. Eles não cuidavam direito dos bebês. O marido era um cachaceiro, briguento e não comprava o que comer para ela e os filhos. Muitas vezes era eu quem corria até a casa dela na hora do almoço e levava um pedaço de cuscuz ou um virado de feijão verde com farinha e jabá para eles comerem. Mas de forma alguma eu me metia na vida deles, pois o marido dela era metido a lampião, vivia com uma peixeira véia e cega na cintura cantando de galo, arrumava briga com todos e eu não ia pôr minha família em perigo. Enfim, passou um tempo, essa vizinha engravidou de novo. Quando chegou o tempo de ganhar, Dona Lio veio. Fez o parto tudo certinho. Dessa vez era um menino, era bem bonitinho. Foi um parto bem difícil que durou o dia todo. Lá pelas 6 da noite, a Dona Lio foi até minha casa. Estava cansada e até com fome. Então lhe dei um café com cuscuz e munguzá.
Enquanto ela comia, ela me perguntou: Ô Dona Inês, cadê os meninos de Dona Fulana? Quase todo ano tô fazendo parto dessa mulher e nunca vejo essas crianças. Eu não queria me meter e também eu não tinha muita certeza do que acontecia com aqueles anjinhos. Então respondi que deviam estar na casa de algum parente. Mas Dona Lio era uma véia muito esperta e pegou que eu estava com mentira e me falou: Tem nada não, Dona Inês. Se a senhora não me contar, eu tenho como descobrir. Então acabei falando o que eu sabia. Olha, Dona Lio, o que eu sei é que essas crianças não vingam. Não duram nem 3 meses. Eu mesma já fui em 2 enterros. Diz a vizinha que eles nascem doentes ou morrem de fome porque ela não tem leite no peito. Dona Lio até se engasgou com o cuscuz quando ouviu isso. E furiosa me respondeu: Mas que presepada é essa? Se fui eu mesma que fiz os partos. Não nasceu nenhum menino doente não. Então respondi que era isso que eu sabia e que eu não queria rolo para mim por causa daquele marido briguento da vizinha. Dona Lio terminou seu café e me falou: Inês, não diga a ela sobre nossa conversa não, vice? Eu vou assuntar isso e vou descobrir o que eles estão fazendo com essas crianças. E assim se passou um tempo e aquele último menino também morreu. Quando Dona Lio apareceu novamente lá na vila, eu lhe contei. Mas apesar dela ficar brava, não parecia estar surpresa. Dona Lio, apesar de ser muito boa, dava medo. Ela era muito forte, nunca ficava doente. E diziam as más línguas que ela tinha contato com o capiroto, mas isso ninguém provava. Enfim, Dona Lio passou a ir mais vezes lá na vila, até que um dia a encontrei perto da igreja e perguntei se ela ainda estava assuntando aquele caso. E ela só me respondeu isso: Inês, vou te dizer uma coisa e você aprenda. Quem é ruim não anda por aí dizendo que é, mas quem se diz santo anda espalhando pelos 4 cantos a sua santidade. Mas será que é santo mesmo? Eu me lembro dessas palavras de Dona Lio até hoje. Ela estava com um olhar feio, olhar de ódio. Bom, foi aí que aconteceu a noite mais terrível lá no vilarejo. Vai ter quem não acredite, mas também vai ter quem acredite. Mas a verdade é que foi naquela noite de quinta para sexta-feira, justamente na Semana Santa, que todos nós da vila fomos pegos de surpresa pelo lobisomem. Dona Lio sumiu uns dias e a vida seguia. Lá na casa da vizinha, as coisas continuavam do mesmo jeito. O marido chegando bêbado e era aquela confusão da gota serena. Quando foi na madrugada de quinta-feira da Semana Santa, estava todo mundo dormindo e acordamos com os gritos de socorro, socorro, me acuda, meu Deus. Quando abrimos a porta e saímos para fora, já vimos os outros vizinhos para fora também, todos segurando suas lamparinas e olhando para a casa da vizinha, sem nem saberem o que estava acontecendo. Lá dentro eram só os gritos da mulher e do homem. Foi quando a menina deles saiu para fora gritando e chorando, e nos falou que um bicho invadiu a casa e estava atacando seus pais. Nesse mesmo instante, uns 3 homens correram para buscar facão e foice e foram para a casa da vizinha correndo. E o restante do povo só de longe espiando aquele furdunço. Assim que os homens entraram na casa, escutamos eles gritando: Santa Maria de Pujuca, minha Nossa Senhora, é um lobisomem! Gente, quando o povo escutou o nome lobisomem, não sobrou um. Foi uma correria da gota serena, porque nós só ouvimos falar de lobisomem, mas ver ninguém tinha visto. E de repente apareceu um na casa da vizinha. Quem era doido de ficar lá para ver? Eu mesma peguei minhas crianças e gritei pro meu marido: Vamos, homem, simbora, rápido para dentro de casa. Todos foram se trancando em suas casas. Como a minha casa era mais próxima da vizinha, deu para escutar tudo. A briga foi muito feia. Aquele lobisomem urrava, rosnava e os homens gritavam: Pega ele, pega ele! Com pouco tempo, escutamos o bichão passando correndo em frente às casas. Passou puxando 120, parecia até um boi bravo. Nesse momento, o compadre Manezinho bateu na porta da nossa casa. Abre, abre, compadre Zé. Zé era o meu marido. E eu disse: Abre não, Zé, esse bicho ainda tá rondando aí fora. Mas ele abriu a porta mesmo assim. E o compadre Manezinho estava todo lenhado e sujo de sangue. O homem estava até com cara de espanto. E já foi nos falando: Pelo amor de Deus, gente, vamos lá ajudar que o bicho quase matou os vizinhos.
E eu respondi: tragam eles pra cá, eu que não vou lá não, esse bicho pode voltar. Então eles foram buscar os dois e eu fiquei com muita pena da filhinha deles. A bichinha chorava sem parar, não tinha nada que acalmasse ela. De repente eles entraram carregando o casal. Aí foi que eu vi coisa. A vizinha estava toda lenhada, rasgada e machucada, e tinha um pedaço do couro da cabeça arrancado. O seu marido, metido a lampião valente, estava com um rasgo na barriga que não tinha o que fizesse para acudir. Quando eu vi aquilo, fui logo falando: alguém tem que arrumar um jeito de levar esse povo para o médico, lá na outra vila. Aqui eu não tenho o que fazer. E não tinha mesmo, gente. Só médico dava jeito naquela situação. Eu sei que num instante arrumaram uma carroça por ali, colocaram os dois em cima e correram com eles até o médico. Isso já era quase 4 horas da manhã. Logo amanheceu e fomos lá na casa deles para ver a situação que ficou. Mas eu nem tive coragem de entrar. Desde o batente da porta até lá dentro estava tudo quebrado e revirado. Da porta mesmo, dei minha volta e fui para casa. E toda hora chegava um vizinho na minha casa perguntando se eu sabia de alguma coisa. E eu não falava nada, mas dentro de mim eu senti que isso tinha a ver com Dona Lil. Os vizinhos ficaram um bom tempo lá aos cuidados dos médicos, e eu que cuidava das filhinhas dele nesse tempo. Na primeira semana que a menininha ficou comigo, ela nem falava, estava em choque. Mas aos poucos ela começou a conversar com a gente, e foi aí que ela conseguiu nos contar como tudo aconteceu. Segundo ela nos disse, eles estavam dormindo, quando acordaram com uma batida na porta. Era alguém chamando. Seu pai levantou pensando que era algum vizinho precisando de algo. Foi quando ele abriu a porta e o bicho entrou com tudo. No que ele entrou na casa, já partiu para cima do homem, mordendo igual um cachorro bravo. Ela e a mãe se levantaram com os gritos do pai. Ela disse que quando sua mãe viu o lobisomem mordendo o marido, ela empurrou a menina para cima do lobisomem. No meu entender, ela ofereceu a menina para o lobisomem em troca do marido. Mas a menininha falou que o lobisomem a afastou. Ela disse que sentiu a pata peluda e grossa tocando em seu braço e empurrando ela de lado. E nisso ele partiu para cima da mãe dela também. Foi nesse instante que ela saiu correndo para fora e gritando por socorro. Bom, eu ouvi aquela coitadinha contando tudo isso e falei para o meu marido: eu acho que eu já sei o que aconteceu, viu? Mas eu preciso ter certeza. Na outra sexta-feira, eu fui para a vila onde Dona Lil morava, pois era lá que tinha um armazém bem grande e todo mundo ia para lá comprar mantimentos. Naquele tempo se comprava por semana. E resolvi passar na casa dela para assuntar. Ela me recebeu muito alegre e contente, e eu estava arrumando um jeito de perguntar se ela sabia o que tinha acontecido. Mas, como eu disse, ela era muito esperta, e em dado momento ela me falou: Inês, você veio saber se eu tenho alguma coisa a ver com o que aconteceu com seus vizinhos? E eu disfarcei e disse que não, mas ela continuou falando: Inês, você sabe que aqueles malditos judiavam dos bebês até a morte? Por isso, toda vez que eu ia lá, Inês, eu não via as crianças. Eu, de verdade, não sabia de nada disso, então eu só fiquei escutando ela falar. Pois é, Inês, a última vez que aquela sujeita pariu, eu fiquei de olho. Toda noite eu ia para lá e ficava às escondidas na beira da mata. E o bebê chorava e apanhava, até que numa noite bateram tanto no bichinho que o choro parou. Aí eu vi quando os dois saíram para fora e foram ver se vocês dois ou os outros vizinhos tinham escutado o bebê chorando. E a sujeita falou bem assim pro sujeito: os vizinhos vão acabar desconfiando da gente, eu já não sei mais o que inventar. E o safado respondeu para ela: ninguém tem nada a ver com a nossa vida, ninguém traz 1 litro de leite para ajudar a criar. Foi nesse instante que eu tive certeza que os outros bebês, eles também fizeram isso. E outra coisa, Inês, eu nunca disse que era gente de bem. Eu faço o bem para quem merece o bem, assim como eu faço o mal para quem merece o mal. Agora você já tem sua resposta, e guarde para você, vice, pois tem um ditado: quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Eu nem ousei perguntar nada, ela tinha os motivos dela e eu nem queria confusão. Então voltei para casa e contei somente ao meu marido, que falou que era melhor a gente caçar nosso rumo, porque o casal de vizinhos ainda estavam vivos e iam voltar para morar lá, e o lobisomem podia voltar e sobrar até pra gente. Então esperamos os vizinhos voltar para a vila.
mas ainda eles estavam bem machucados. Então entreguei a filha deles e dei um conselho. Se eu fosse vocês, pegava as coisas que tem e ia para bem longe, pois o lobisomem não se deu por satisfeito não, ele vai atacar de novo. E meu marido arrumou nossas coisinhas, que eram bem pouquinhas, e fomos para Recife, para casa de uma tia dele. Eu não sei o que aconteceu depois, pois eu não voltei mais em Garanhuns, mas eu estava lá quando isso aconteceu e vi tudo. Pode-se passar o tempo que for, eu vou me lembrar daquele lobisomem. Bom, Agatha, minha avó, apesar da idade, está bem lúcida e conta essa história desde que eu era pequena. Ela costuma dizer que existem 2 tipos de lobisomem, o bom e o ruim. O bom vive escondido e não ataca sem ser ameaçado. Já o ruim vaga pelas madrugadas procurando vítimas. Ela diz também que em Recife, uns anos depois, lá apareceu um homem rondando um bairro, e ele virava metade cachorro e metade porco. Disse que ele atacava os animais de criação e tentava invadir as casas onde tinham recém-nascidos. Mas chegou um delegado na cidade que, com pouco tempo, deu um fim naquele homem. Minha avó e meu avô já viveram bastante situações em Pernambuco. Eles não têm medo de lobisomem. Minha avó diz que se encontrar com um, é só baixar a cabeça e passar por ele rezando creio em Deus Pai e fazendo o sinal da cruz, que ele não vai atacar. Mas, Agatha, eu não pago para ver não. Diferente da minha avó, tenho muito medo de lobisomem. Espero que gostem da história da minha avó. É grande, mas é muito interessante. Obrigada a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Olha, no primeiro relato eu creio que o Cleiton teve muita sorte. E para mim, a senhora que apareceu na estrada era sim a mulher do vendedor de coxinhas. E sabia muito bem que ele ia se transformar naquele local. Bom, eu conheço Limeira, eu já fui lá umas 2 vezes. E sim, é uma cidade onde existem vários relatos de avistamentos de lobisomem até os dias de hoje. Já no segundo relato, eu acredito fielmente na Dona Inês e mando os meus agradecimentos a ela e sua neta Juliana por compartilhar conosco esse caos. Bom, os meus pais já moraram em Pernambuco, lá pelas décadas de 30, 40, e segundo eles o que mais tinha por lá eram lobisomens, e também o tal de papa-figo e o tal de vira-porco. Inclusive um compadre da minha mãe era um vira-porco. Qualquer hora irei trazer esse relato para vocês. Vamos aos salves de hoje, família? Vai um salve todo especial para Emerson Tadeu, Eliane Nascimento, Beatriz Reis, Rosângela Mendonça, Iraci Souto, Carla Michele, Cristina Mimi, Andy, Alcélio, Adria Costa, Evaldo Ribas, Guilherme Martins, Rosemeire Ramos, Valdeino Oliveira, Severina Barbosa, Jonas Luiz, Marcos Queiroz, Ana Paula Ribeiro, Néia Oliveira, Bárbara Dias, Simone Fagundes, Carla Aparecida Bueno, Rosilda Pereira, José Carlos, João Passoni, Eduardo Nascimento, Eliezer Gonçalves, Ailton Marinho, Velda, Fabiana Ferreira, Francisco Oliveira, Sônia Maria Moura, Gilvânia Lima, Vanessa Pereira da Silva, Iramir Soares, Arlete de Freitas, Sandro Ragno, Antônio Júnior, Jorge Capella, Lúcio Oliveira, Rayane Martinez, Kátia Cristina, Ângelo Augusto, Thalita, Florinda Dias, Camila Marques, Marisa Oliveira, Suzane Palim, Paulo Daltro, Jéssica Ricardo, Nilce do Lago, Maria Angélica Pedrosa, Diva Gomes, Karina Alves, Orlando Alcovias, Cláudia D'Alonso, Alaísa Silva, Ludimar Muniz, Maria Souza, Cantinho da Ed, Adailton Catarino, Érico Bastos, Agimar Silva e Joana Santos Saraiva. Amigos, no próximo vídeo tem mais salves. Se eu não citei seu nome, receba meu salve da mesma forma. Peço encarecidamente que vocês continuem comentando, curtindo e hypando os nossos vídeos. Só assim o YouTube entende que tem relevância. E quero deixar aqui também toda a minha gratidão pela amizade, carinho e o apoio que vocês me dão. De verdade, vocês são incríveis e muito especiais para mim. Gratidão, família Uivos. Agora me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana para todos vocês, um abração da sua amiga Agatha e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!